falando. Boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos. Como estão? Hoje o domingo amanheceu meio frio, né? Mas, embora exteriormente possa estar frio, o clima no nosso coração tem que estar vibrante, não é? E na sexta-feira, primeiro dia, né, depois de 6 meses com as portas fechadas, foi um sucesso ao meu ver, porque eu senti, pelo menos da minha parte, a espiritualidade presente, os mentores, especialmente os mentores, que mostraram-se muito alegres, muito felizes, né, por estarmos novamente abrindo a casa espírita para as pessoas em geral. Passou, inclusive, a hora que eu cheguei no Senhor, e ficou muito feliz, falando que era uma alegria, né, que estava abrindo de novo, que ele ia retornar, porque ele falou que precisa muito. Então, nós vemos que nossas ações, nossas atitudes trazem alegria para os outros também. E o tema hoje é exatamente esse, a alegria de viver, não é? E nós estamos pensando, né, refletindo, para, a partir de outubro, passar a abrir de domingo também, não é? Porque a palestra de sexta e de domingo, elas são muito semelhantes. São palestras ao público, sexta-feira palestra espírita, aliás, sexta-feira palestra evangélica e domingo palestra espírita, mas que está dentro, né, do Evangelho de Jesus, os temas todos e tal, né? Apenas que não segue aquele cronograma do Evangelho como na sexta-feira e na segunda. E como é só com a presença do público e ao distanciamento das cadeiras e tudo, então não vemos inconveniente em fazer assim. Agora, as outras atividades que envolvem assistência espiritual, passe individual, direto, aí a gente ainda vai esperar um pouco mais. Mas já é um grande avanço, não é? O que é muito bom. Enfim, também eu dei uma olhadinha lá e vi que a quantidade de alimentos da campanha Alta de Souza foi maravilhoso. Inclusive, na própria sexta-feira, uma pessoa lá esteve e, diante da circunstância, acabou sendo também beneficiada, não é? Vamos fazer uma oração juntos e, em seguida, darmos início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Graças a Deus, muita paz. Então, o tema que vamos agora desenvolver para a nossa reflexão é esse alegria de viver, não é? Então, para desde logo, eu queria dizer que esse tema a gente pode enfocá-lo sob vários pontos de vista. Ponto de vista, por exemplo, psicológico, não é? Ponto de vista material, mas a gente vai fazer um enfoque espiritual, mais propriamente, não é? Porque como a gente é espírita e tudo, vamos direto no ponto de vista espiritual. A gente vai fazer uma abordagem também um pouco fora disso, mas centralmente eu ia buscar fazer essa abordagem mais sob o enfoque espiritual, não é? Então, alegria de viver ou viver com alegria. Então, eu diria que, desde logo, tem 2 aspectos aí muito importantes e fundamentais. Um deles é que, vivendo na matéria, né, mergulhando na matéria, em um corpo carnal, como é o caso de todos nós que estamos encarnados, e considerando ainda que nós estamos vivendo na matéria, em corpo carnal, em um mundo na sua fase expiatória e provacional, embora em transição, ou seja, na sua fase final para mundo de regeneração, então vivendo esses 2 ciclos conjuntamente, mas não podemos esquecer que ainda o nosso mundo é expiatório, ele ainda não foi alçado a um mundo de regeneração completamente. Está na transição, mesclando os 2, mas ainda é expiatório, consequentemente. Os espíritos que encarnam, na sua esmagadora maioria, são espíritos que têm necessidades da aprendizagem através da expiação e das provas, né?
No mundo de regeneração, só provas. E serão muitas e muitas provas, principalmente, sobretudo, no início. Mas ainda nós temos uma grande quantidade de espíritos encarnando e encarnados, necessitando do aprendizado através da expiação. E se expia é porque errou, praticou mal. Então, o que eu diria? Que para o espírito que está vivendo a encarnação através do aprendizado da expiação, para esse espírito, nessa condição, é muito difícil viver com alegria. Porque ele está em sofrimento. E algumas vezes sofrimento atroz. Sofrimento que algumas vezes inibe até sua condição intelectual. Por exemplo, o espírito que desencarnou anteriormente por suicídio, com um tiro na cabeça, alguma coisa assim, veneno, sei lá, enforcado. Então, provavelmente, sua próxima encarnação ele vai ter alguns distúrbios emocionais, psicológicos, como às vezes distúrbio psicológico, ou então psiquiátrico, ou mesmo cerebral, neurológico, que vai praticamente impedir de ter uma compreensão clara e raciocínio livre das coisas. Então, para um espírito assim, ou em outras situações, não importa, é difícil o espírito conseguir viver no estado da alegria. Agora, é mais facilmente conseguir viver a vida com alegria, ou no estado da alegria, o espírito que está vivendo na matéria, né, sua experiência encarnatória, passando pela experiência da aprendizagem através das provas. Porque daí não tem sofrimento, a não ser que a pessoa crie, mas ele não tem necessariamente, porque a prova não é para sofrer. A prova é para você passar pela experiência novamente, para ver se você dá conta agora onde você falhou antes. Mas não necessariamente a expiação e sofrimento. Então eu diria que dá para viver com alegria na encarnação? Bem, primeira coisa, eu diria que sim, mas mais para o espírito que vive provas e menos ou com mais dificuldade para aquele que vive expiações. Por outro lado, para viver com alegria é preciso estar no estado e na sintonia da alegria. E o estado da alegria é o estado de Deus, é a vibração divina, que é o estado do amor. Então a gente precisa estar vivendo o reino do amor, o reino de Deus dentro de nós. Quando a gente está dentro dessa sintonia do amor, a sintonia divina, a sintonia de Deus, o reino de Deus em nossa intimidade, dentro de nós, vivendo assim, a gente está em estado de alegria, vivendo, portanto, com alegria. Agora, quais os espíritos que conseguem na encarnação viver o puro amor o tempo todo? Na sintonia divina o tempo todo. Vivendo o reino de amor dentro de si o tempo todo, espíritos puros. Porque já conquistaram o amor na plenitude. E nós? Nós temos amor? Sim. Mas nós vivemos o estado do amor o tempo todo? Não. Nós vivemos o amor e as suas correlações, mas não o tempo todo. Surge um problema, aí já complica, a gente já sai daquela sintonia, fica nervoso, sai da sintonia. A sintonia do amor é muito elevada. É a sintonia de Deus. Então, em alguns momentos da nossa existência, a gente entra nessa sintonia. Quando você faz o bem, por exemplo, você entra na sintonia do amor. Quando você sai do materialismo, você entra na sintonia do amor. Mas se você vive a vida para a materialidade, você não consegue entrar. Por mais que você consiga a conquista de bens na Terra, você não entra na sintonia do amor. Então, o que nós diríamos? Que para estar no estado de alegria, viver com alegria, tem que estar no estado de Deus. Estado de amor, reino do amor dentro de nós. Senão, a gente não consegue entrar na vibração que é alta, que é a vibração do amor, e que leva ao estado de alegria, e que nos leva a viver com alegria. A despeito da vida carnal na matéria ser difícil para todos.
Os espíritos, antes de encarnar, alguns quase que meio que desistem. Falam, meu Deus do céu, vou voltar para aquele umbral de novo. Não é brincadeira, não é? E a gente aqui com medo de desencarnar. E eles lá com medo de encarnar porque sabe que é difícil viver aqui. O espírito pensa assim, eu já consegui progredir aqui, aprendi tanta coisa, eu vou ter que voltar lá, remar tudo de novo. Esquecer tudo e voltar do zero. Meu Deus, não podia ficar aqui não? Aí o mentor fala assim, olha meu irmão, você ainda vive na condição de erraticidade, você não conquistou ainda o direito de ter um espaço aqui permanentemente, encarnando missionariamente por escolha própria. No seu caso, infelizmente, desculpe dizer, meu querido amigo, meu irmão, meu chapa, mas você vai ter que voltar para lá, para aquele umbral. Ai, meu Deus! Mas é a vida, não é? Então, nós sabemos que não é fácil aqui. Porque aqui as vicissitudes são inúmeras, são muitas. Então, isso tudo turva a nossa condição e a nossa ligação com a espiritualidade superior e com o Pai. E aí a gente sai desse estado de alegria, não é? Vocês vejam bem uma coisa, exemplificativamente, não é? O sujeito fica milionário, compra uma Ferrari de R$1 milhão, sei lá, US$ 1 milhão, US$ 1 milhão. Nem sei quanto é que custa, mas eu sei que pouco não é. Compra essa Ferrari. Aí ele compra, antes de entrar, ele olha para os lados, para ver se tem alguém olhando, né? Para pensar que vai olhar com inveja e fica feliz com a inveja do outro, que ele tem, o outro não tem. Então, vamos dizer que tem alguém ou não tem, mas passou 3 meses e ele já não acha mais graça naquele carro. E o carro é um carro caríssimo. Dá para comprar várias casas, quem mora de aluguel. Então, vocês vejam que a alegria dele de ter comprado esse carro caríssimo não durou 3 meses. Mas nem isso, às vezes 1 mês, menos de 1 mês, ele já acha aquilo ali sem graça, encosta o carro lá, aquilo ali para ele já não é mais muita coisa, tá certo? Contudo, aí você pega uma pessoa, né, que é pobre, de bens materiais, e consegue com muito esforço, com muito custo, comprar um pau velho, que a gente fala, né, que seria um fusquinha velho, cai nos pedaços, mas para ele vai ter a alegria de, no final de semana, se ele conseguir o dinheiro por gasolina, dar uma voltinha com a namorada, com a esposa, com a família, com os filhos. Então aquela voltinha naquele pau velho dele é uma alegria enorme, e essa alegria dele vai durar muito mais do que a alegria do camarada que é muito milionário e comprou uma Ferrari e para ele aquilo ali já não tem mais valor nenhum. Então vocês vejam que o estado de alegria depende muito do seu estado íntimo. E se para você a vida é material completamente, então você não consegue entrar no estado de alegria, não é? E essa pessoa que eu dei o exemplo do comprou o carrinho velho, a alegria dela é de ter a satisfação de ter as pessoas da família dela ali podendo fazer um passeio, é aquele passeio que é a alegria, não é? Então a alegria, consequentemente, ela não está dentro dos bens materiais. Mas como a maioria dos espíritos foca toda a sua existência nos bens materiais, aí eles não conseguem entrar no estado de alegria. Então é por isso que você tem, por exemplo, o caso da filha do Onassis, um construtor de navios, né, já desencarnado, uma filha dele, ela tinha 700 milhões de dólares na sua conta bancária e ela se suicidou. Dá para acreditar? Ela tinha, repito, 700 milhões de dólares na sua conta bancária e ela se suicidou. Então não é o dinheiro, a riqueza, o poder que permite a gente viver com alegria. A gente não entra no estado da alegria estando focado na materialidade. Então esse é um ponto. A criatura que está encarnada, o espírito que está encarnado, que vive focada a sua vida na vida material, na materialidade, ele não consegue entrar no estado de alegria. Então eu preciso sair dessa ilusão da materialidade para conseguir entrar no estado da alegria. E vocês vejam, é um salto na evolução você mudar de uma condição para outra. Exemplo, o Cristo, quando encontrou com um outro judeu, muito bondoso, e ele falou que cumpria todas as leis para Jesus, e que ele perguntou para conquistar o reino dos céus o que mais faltava. Jesus falou para ele, você ajuda os seus pais, ajuda os pobres. Ele falou assim, cumpro tudo, Senhor. Eu sou muito rico, mas eu ajudo os pobres,
eu distribuo para quem precisa, ajudo meus pais, não abandono meus irmãos, cumpro todas as regras, os mandamentos, não é, religiosos. Jesus falou para ele, então está muito bom, está excelente, está muito bom que você cumpra tudo. Então, vamos fazer o seguinte, você venda tudo o que tem, dê aos pobres e me siga. Aí ele balançou nas pernas. Disse que não dava, arrumou uma desculpa, tinha muita posse e não seguiu Jesus. Então ele optou pela vida da materialidade, porque é a vida, o dinheiro, né, naquela situação dele de riqueza, o prendia, né, a posse. A posse o mantinha preso à vida mundana material, embora ele fosse uma pessoa boa, ele não é uma pessoa ruim, não, pessoa boa. Mas veja bem uma coisa, aquilo ali para ele foi um teste, uma prova. Eu falei para vocês no início que quem vive na expiação é mais difícil viver o estado de alegria. Mas quem está vivendo as provas tem uma facilidade maior. Então suponhamos que esse homem rico aceitasse a proposta de Jesus, que Jesus fez para ele. Era um teste para ele. Se ele aceita, a vida dele daria um salto em termos de evolução espiritual gigantesca, que ele não tinha ideia o quanto seria. Ele continuará evolucionando na condição encarnatória com a posse? Sim, mas é um processo mais lento. Mas se ele tivesse feito outra escolha, ele evolucionaria mais rápido. Porque você imagine uma coisa, gente, a gente vai estar andando junto com Jesus, não é? Seguindo os passos do Mestre, seguindo o mentor de toda a humanidade, o governador planetário, você andando ali com ele o tempo todo, imagine como você evolucionaria. Primeiro você ia largar o sentimento de posse, a materialidade. Você ia viver a vida espiritual com o Cristo ali do lado, né? Naquela aura dele, meu Deus do céu. Né? Vocês vejam a situação, até exemplificativamente nesse mesmo sentido, a situação do Emanuel, que vivia a condição de senador romano, Públio Lentulus, e que teve um encontro com Jesus. Ele conta isso no livro há 2000 anos, quem já leu vai lembrar. Né? Porque ele queria que a filha dele, que estava com lepra, fosse curada e estava muito doente, e ele então foi ao encontro de Jesus, porque ele ficou sabendo que o Cristo curava, Jesus curava, e ele foi lá. E aí Jesus, conversando com ele, fez a proposta para ele, falou que ele estava em uma encruzilhada do destino, que ele poderia escolher segui-lo naquele momento ou escolher a roda dos milênios. Ele escolheu a roda dos milênios e teve uma encarnação subsequente como escravo na história. E na encarnação de Públio Lentulus ele penou para valer. E depois a encarnação como escravo. Então, ele era ruim? Não era ruim. Ele teve que continuar vivendo as encarnações de expiações e de provas e penando e vai evolucionando como os espíritos normais. Contudo, se ele tivesse escolhido seguir o Cristo, a evolução dele ia ser muito diferente. Então, quem está vivendo as encarnações sucessivas, compulsórias, vivendo através do aprendizado expiacional ou provacional na materialidade, vai galgando passo a passo a sua evolução. Mas dentro da expiação é difícil. Porque imagine você uma coisa, a pessoa que está com câncer. Aquele câncer que você toma morfina e a dor persiste mesmo com a morfina. E eu conheci pessoas assim. Quando eu cheguei na Live Mariana, acho que foi em 98, por aí. Quem cuidava lá era caseiro, um senhor chamado Sr. Nelson. Ele estava com câncer no intestino. E aí ia para o hospital, fazia tratamento, mas chegou num ponto que o médico falou, olha, não tem tratamento, não tem o que fazer, ele fica em casa. Então aqui a morfina, aplica nele e tal. Mas chegou num ponto que a morfina não adiantava, ele sentia dores horríveis. Gritava a noite inteira de dor, mesmo com a morfina. Então, vocês pensem uma coisa. A pessoa vivendo essa expiação, com essa dor terrível, vocês acham que ela consegue sentir alegria? Com dor? Dores horrendas? Muito difícil. Outra coisa é você estar vivendo a condição provacional. Você está em prova, não é expiação. Porque vive a expiação quem praticou o mal, quem errou feio
e aí tem que voltar para sofrer, para através do sofrimento mudar. É uma coisa. Exemplo. O nosso planeta é considerado também uma escola. Então pensemos assim. O aluno na escola, ele aceitou o convite do coleguinha, está fumando maconha dentro da escola, o professor pega, leva para a diretoria, o diretor dá uma suspensão, naquela época passada era palmatória, e vai ter consequência e vai sofrer a consequência do ato errado, do mal praticado. Bom, depois que ele sofre a consequência, que vamos dizer que é uma expiação, aí termina, ele volta ao normal, continua na escola, estudando, beleza. Bom, contudo, a vida vai trazer para ele agora uma prova, um teste, para ver se ele não erra mais. Aí, o que vai acontecer? Vai surgir dentro ali da experiência dele uma situação semelhante à anterior. Que é algum outro camarada que usa droga, chega nele e fala, você não quer fumar um baseado aí? Tá aí, eu tomo aqui. Se ele aceitar de novo, for pego de novo, vai expiar de novo, vai sofrer de novo. Aí vai ter que passar uma expiação de novo. Mas se ele não aceitar a droga, fala, não quero, muito obrigado. Até eu diria para você também não fazer isso, que isso aí é problema. Ele passou no teste. Aí ele passou no teste, não vai ter que expiar. Então, a expiação e a prova é diferente. E você no estado da expiação, é muito mais difícil viver o estado da alegria. Você entrar na sintonia de Deus. Internalizar o reino de Deus, o reino do amor dentro da gente. Porque você está sofrendo. E às vezes sofrimento atroz, não é fácil. Não é? Mas você dentro da prova só, é mais fácil, desde que você compreenda e aceite e entre naquela vibração superior. Exemplo. Eu lembro que eu trabalhava em Poá, era juiz em Poá, e aí na época surgiu de eu administrar o lar. Depois o Paulo de Tarso, depois o albergue, mas vamos falar do lar. O lar, normalmente eu chegava cedo, porque eu tinha que trabalhar todos os dias em Poá, então eu chegava geralmente às 9, ficava até mais ou menos 12:30, depois eu ia para o fórum trabalhar. E eu ficava todos os dias na parte da manhã, e aí algumas pessoas falam, nossa, mas aí é sacrificado, né? Deve ser duro, todo dia vir aí. Eu falei, meu amigo, eu nem sinto. Por quê, gente? Porque você está fazendo com alegria. Porque quando você faz com alegria, você não sente o trabalho. Agora, por exemplo, você arruma um emprego numa fábrica, numa loja, num estabelecimento e vai trabalhar nessa loja, nessa fábrica. Você tem horário para entrar e horário para sair. E às vezes você tem que pegar uma condução por várias horas para chegar no seu serviço, e você tem pessoas lá que você não se dá, e aí você passa a detestar o serviço. Você não vai fazer o serviço com alegria. Você vai fazer aquilo detestando. Como é que você vai sentir a alegria de viver numa situação dessa? Não vai. Agora, se a criatura refletir, ela vai pensar, poxa vida, graças a Deus que eu tenho esse emprego. Quantas pessoas estão desempregadas e não têm nenhum teto, não têm nem condições de ter o dinheiro para pagar o aluguel, estão na rua. Meu Deus do céu, eu tenho que agradecer a Deus todo dia que eu tenho esse emprego. Vou lutar para arrumar um melhor, mas esse aqui eu tenho que ficar feliz e agradecido. Aí muda completamente. Você sai do estado da revolta, não é? E você entra no estado da gratidão, que naturalmente vai te levar à alegria de viver. Porque você sabe que tem situações 1000 vezes pior que a sua. Você está com saúde, está respirando, está andando, tem perna, tem mão, tem uma família. Não tem a casa própria, tem aluguel, mas tem um emprego que você consegue pagar. Então você sente alegria. E você se estimula para melhorar cada vez mais. Sobretudo dentro da conquista moral e espiritual, que é o que interessa. Porque a gente não está vivendo aqui na matéria para conquista de bens materiais, não. Você conquistar bens materiais é só consequência do seu esforço, do seu trabalho, do seu estudo, isso é outra coisa. Mas viver a vida focado nisso, aí você não consegue entrar no estado de alegria, porque a materialidade, a matéria, a vida material, ela não traz alegria, porque não traz completude, não traz preenchimento, você não se sente pleno. Mas quando você conquista virtudes e valores espirituais e morais, aí você consegue entrar nessa plenitude de Deus, que é Deus. Você pega o caso do Buda, por exemplo, ele era um príncipe, Siddhartha Gautama era um príncipe. Ele ia herdar um reino, não é herdar uma fortuna, é herdar um reino na Índia. Pois ele largou tudo, soltou tudo para viver a vida
santificante. E ele vivia em estado de alegria, de plenitude o tempo todo. Apesar de ele não ter mais nada, materialmente falando. Mas sempre alegre, sempre feliz. Entrou no estado de santidade, no estado e na sintonia de Deus, no reino de Deus dentro do nosso coração, que é o reino do amor. Quando a gente consegue entrar nessa sintonia, a gente entra no estado da alegria, porque daí não tem tempo ruim para nós mais. Você mora numa casa, numa comunidade, deu uma enchente, o rio levantou, levou sua casa embora. Tá tudo certo. A gente consegue outra, Deus há de prover. Você tem esse pensamento. Agora, se você vive a vida na materialidade e na posse, você entra em desespero. Quantas pessoas, quando tem um revés financeiro, pessoas assim de posses às vezes, surge uma situação de instabilidade financeira no país e ele fica pobre da noite para o dia. Empresários, quantas vezes já não aconteceu isso no mundo inteiro? Nos Estados Unidos, quando houve as depressões, só se jogava lá de cima do prédio, lá do 10º andar, sei lá, 18º, 20º andar, sei lá de cima, por lá para baixo. Porque para ele, ficou na pobreza, entrou na miséria, faliu, a vida acabou, só se mata. Porque a pessoa acha que não tem mais como resolver nada, né? Que é uma vergonha viver na miséria. No Japão, então, o índice de suicídio por causa disso lá é gigantesco. Enorme. Então é a pessoa que acha que a vida é só a vida mundana, que é a vida corporal. No Japão até vi um programa essa semana agora, acho que foi um programa na Globo News, acho. Minha esposa estava vendo e me chamou. Bom, e que é o seguinte, tem uma floresta lá que os idosos, quando ficam muito velhinhos, vão naquela floresta, geralmente no inverno, e entram lá para morrer, porque morre de frio, né, de friagem e tudo, né? E entram lá para morrer. A família sabe, deixa ir lá, porque a pessoa acha que não tem mais sentido viver. Tá velho, não trabalha mais, então a pessoa vai para se matar por causa disso. Porque acha que a vida é o corpo. E se o corpo não corresponde mais devido à velhice, então vamos matar o corpo. Aliás, não pensa nem assim, vou me matar, porque daí eu morro, acaba tudo. Mas é porque desconhece, como nós espíritas sabemos perfeitamente, que o suicídio não leva à morte. Porque a morte não existe, só existe vida. Não existe morte. A única coisa que a gente consegue fazer é se separar, em definitivo, do corpo. Vai viver no outro corpo, que é o corpo espiritual, feito de outra matéria, que é a matéria astral. Mas continua vivo. E o problema não acaba, ao contrário, agrava, piora, mas muito piora. Piora e piora bastante. Isso tudo porque desconhecem noções básicas sobre tudo e principalmente que nós não somos seres carnais, mas somos seres espirituais. As pessoas acham que a vida espiritual não existe, só a vida material, não é? E aí então, esses dias eu vi um programa, a pessoa falou assim que é proibido conversar com os mortos, que isso é coisa de Satanás, conversar com o morto. Como é que vai conversar com o que morreu? O que morreu não conversa, vai conversar com quem está vivo. Na condição espiritual, sem o corpo físico, com o corpo espiritual, porque a gente se manifesta através do nosso instrumento de manifestação, que aqui na vida carnal é o corpo carnal. Estando, né, na dimensão espiritual, é o corpo espiritual. Então, vamos dizer que, eu não sei percentual, mas eu diria que praticamente o planeta inteiro não tem conhecimento da vida espiritual, de como que é a vida verdadeira e real, não sabe. Né? Vive a vida material e vive como se fosse viver a vida material eternamente. Não é? Não tem o mínimo preparo para deixar o corpo, deixar a vida mundana, a vida material, a vida carnal, porque é simplesmente voltar para casa. Não tem diferença não. Agora, viver a vida de alegria, você tem que estar no estado de alegria. E para estar no estado de alegria, você tem que estar vivendo na vibração superior divina, a vibração do amor. Estar vivendo o reino de Deus na terra, como Cristo disse que vai acontecer. E ele fez essa promessa, essa profecia. Ele disse que
o reino de Deus seria e será implantado na terra. E que ele diz que passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, nós que continuarmos encarnados e evolucionando neste mundo aqui, quando a gente superar a condição de mundo regenerado e formos para o mundo de todos, mundo feliz, aí eu diria para vocês que se não todos, praticamente quase todos, vamos viver a vida com alegria. Porque nós já teremos superado a nossa condição evolutiva expiacional. Expiacional. E as nossas provas serão provas superiores, não serão provas básicas, como a gente vive aqui no mundo de expiações e provas. As nossas provas são provas de pré-primário. As nossas provas é para ver se a gente não rouba mais. A prova nossa é para aferir se nós temos tolerância de conviver com outra pessoa da nossa família, gente. Da nossa família. Ok, nós sabemos que a nossa família é composta em grande medida por inimigos do passado, então vamos dar o desconto, né? Mas, vocês vejam que as provas nossas são provas básicas das básicas. Básicas das básicas. E ainda assim a gente não acerta sempre, ou às vezes erra mais do que acerta. Não é? É por tudo isso que é difícil para nós viver a vida com alegria. Porque a gente vive no erro, decorrente da nossa imperfeição. Então a nossa imperfeição nos leva a tomar atitudes e decisões equivocadas em relação à nossa vida e em relação àqueles que vivem ao nosso redor conosco, sobretudo na nossa família. Então nós é que às vezes somos intolerantes, autoritários, agressivos dentro do nosso lar e fora do lar também. Como é que vivendo assim a gente consegue viver com alegria? Não consegue porque está fora da sintonia de Deus. E aí você está fora do estado e da sintonia da alegria. E aí a vida para a gente se torna uma vida às vezes sem sentido. Uma vida sem graça, sem propósito, sem alegria. É por isso que tem suicídio. Desconhecendo, inclusive, que é espírito. Mas mesmo espíritas, ou não espírita, que sabe que é espírito, ou deveria saber, não é? Agora, uma coisa é a gente achar, outra coisa é a gente ter consciência também, né? Tem isso aí também, né? Porque a gente pode saber até disso tudo, mas tem consciência? Esse que é o ponto. Às vezes a gente não tem consciência disso. Não é? É a diferença entre você saber através do conhecimento intelectual e a outra é você ter plena consciência da sua condição espiritual. Aí muda um pouco também as coisas, né? Ou muda muito. Porque você vai viver na matéria, não é? Ou como disse o Cristo, estou no mundo, mas não sou do mundo. Ele disse assim, o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Mas ele disse, eu estou no mundo, e o mundo eu sei como é. E ele é assim, mas eu não sou do mundo. Aí você tem consciência da sua condição espiritual. Ora, se você sabe que é espírito, que portanto não é do mundo, embora esteja vivendo no mundo, faz toda a diferença a sua conduta, o seu modo de proceder na encarnação. Você vai proceder de uma maneira diferente ante as várias experiências que vão surgir para você na encarnação, durante a encarnação. As provas que vão surgir inúmeras, você vai reagir diferente. Então, por exemplo, assim, como o caso que eu contei uma vez, de uma paciente, Dr. Paulo César Frutuoso, estava com câncer terminal. A medicina tinha feito tudo que podia, não dava para fazer mais nada. Aí ele propôs para ela, dela ir lá no Centro Espírita Frei Luís, que lá trabalhava com cura, ela aceitou, foi. E aí começou a fazer o tratamento, 2 espíritos se materializaram, começaram a tratar, e um dizia para o outro assim, wonderful, wonderful. E o Dr. Paulo César ficou feliz, falou, poxa vida, eu trouxe ela aqui, ela vai ficar boa, porque está dizendo que é maravilhoso, daqui a pouco ela está boa, vai ser curada. Uma semana depois a mulher desencarnou, ele ficou todo frustrado. Foi falar com o mentor falou, não, eles estavam falando, wonderful, que maravilhoso, é porque ela estava passando por aquele câncer, mas com altivez, sem revolta. Ela estava passando de uma maneira
com um sentimento equilibrado, e então aquilo estava sendo maravilhoso. Estava equilibrando o corpo espiritual dela, curando as chagas do espírito. E aquilo era maravilhoso, é isso que eles estavam falando. Então vocês vejam que mesmo na aflição, na dor, na expiação, você pode conseguir, se você não se revoltar, se você aceitar. É por isso que bem-aventurados os aflitos, não é? Porque serão consolados. É uma consolação, mas quem é que aceita dessa maneira? Quem é que não blasfema, que está sofrendo? Então, isso tudo é o ponto. Então, viver com alegria é plenamente possível, mas para isso é preciso que entremos nas faixas da vibração da alegria, que são as faixas da vibração do amor, que é Deus. Então, se nós estivermos com Deus em nosso coração, o reino de Deus em nossa vida, nós viveremos em estado de alegria, nós viveremos com alegria, seja qual for a prova que estivermos passando ou a dor que estivermos passando. É isso, meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Eu convido vocês a entrarem no YouTube depois, darem o like, todas as palestras, aqueles que não estão inscritos se inscreverem, para ajudarem a divulgação da doutrina espírita, que quanto mais visualização e likes, o canal ganha uma condição dentro do YouTube, cuja visualização sempre se amplia para todos, porque nós sabemos que a doutrina espírita é a que nos traz a clareza de viver com alegria, não é? Então, vamos agora fechar os olhos, vocês me acompanhem, para a gente dar a finalização aqui para mais essa palestra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz, meus irmãos. Um excelente domingo, final de domingo para todos. Hoje é dia de eu fazer Evangelho no Lar, que para mim é sempre uma alegria, não é? Logo, logo eu vou fazer isso. Eu vou descer agora para ver o meu bolo que eu deixei lá no forno. Ali eu dei uma olhadinha, mas estou sentindo o cheiro daqui. Que alegria, né? Um bolo gostosinho agora, com esse friozinho. E então, meus irmãos, meus amigos, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.